Gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Bispa Sônia Talks. Hoje eu estou recebendo pastor, escritor e youtuber com uma atuação super forte na internet, alcançando muito mais de 3 milhões de pessoas. Os 3 milhões são aquelas que assumem, né? Fora aquelas que não assumem, né? E nas redes sociais também muito. é, olha, a gente fala assim, Pastor Vagnão, a gente lembra assim, polêmica. Lá vem, lá vem, lá vem. Seja muito bem-vindo, Pastor Ô, Vagnão. Bispa, Tudo um bom, prazer estar querido? aqui, um prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu amo muito e eu tenho uma consideração especial, porque no começo da minha caminhada, o seu ministério me impactou muito, né? Amém. A rádio, o SOS da Vida, Marcha para Jesus. Então eu sou um daqueles pequeninos que começou lá atrás e que quando eu saía da igreja no domingo, né, na É. semana eu ouvia a palavra, a oração, eu estava sempre ali ligado na rádio, né? Então ali Aham. foi um pouco do que me ensinou muito. Te Então ajudou a assim, me formar. deu base, me deu princípio. Então Você nasceu em lar cristão? não, não nasci. Eu nasci num lar católico, Tá. não praticante, porém o meu pai era daquele assim, vai para a igreja, mas ele não ia. Ah, tá. Então a gente ia para a igreja porque ele mandava para a igreja católica. E eu fiz ali a primeira comunhão, até esqueci os termos lá Tá. que eles usam, né? Catequese, não sei o que, fiz lá. E eu era praticante até certo ponto, né? Tá. Só que no início da minha caminhada com Cristo, né? Como é que foi tua experiência com Deus? Então, na verdade, começa antes de eu ir para a igreja, porque muitas vezes eu me pegava olhando assim no quarto, olhando para as minhas mãos e pensando, por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Vinha uma indagação, e eu creio que isso é do Espírito Santo, aquela dúvida do porquê que eu estou aqui. Então, desde menino, eu olhava, eu falava, puxa vida, um dia eu me peguei malhando Judas, o É. pessoal tinha esse costume, né? Sim, saí em Malhar procissão Judas, para e malhar estava Judas. chovendo muito naquele dia, e eu estava com mais uns 10 moleques correndo na rua, batendo naquele boneco, e de repente uma voz falou assim, por que você está fazendo isso? E eu estava com 3 balas na minha mão. 3 balinhas que eu tinha ganhado os caras do bar jogavam as balinhas assim. É. E falei, por que que eu tô batendo nesse boneco? O que que ele fez? E aí começou aquela dúvida, o porquê. Dos Os porquês. porquês começaram. Eu tinha por volta de uns 10 anos. Tempos depois, eu fui convidado para ir para a igreja. Começou uma célula na minha casa. Na verdade, Olha. era uma visitação de pessoas, os crentes, né? Tá. Foram lá para... Começaram a visitar É, as casas. isso, e visitaram a nossa casa, fizeram orações ali, e a gente tudo olhando. Meu irmão se converteu, o Miro, um beijo, Miro, né? E o Miro era muito Vocês são em fechado. quantos? Somos em 4, Homens? 3 homens e uma menina. Ah, E o Miro mudou o comportamento completamente, começou a dar risada, conversar, e olha. não era assim, né? Era todo mundo fechado, né? Ah, Falei, meu irmão tá estranho. Aí um dia uma irmã chamou para ir para a igreja, a irmã Florisa, que eu falo sempre dela, ah. falou assim, menino, vai para a igreja. E eu fui. Quando eu entrei na igreja, eu senti uma coisa que eu não senti em lugar nenhum dessa terra. Meu Deus. Foi quando eu ouvi a palavra e começaram a cantar um louvor na igreja que chama Você Tem Valor. Sim, Você tem valor. sim. E as pessoas cantavam e o pastor falava, canta para quem está do seu lado. E as pessoas ficavam olhando para mim e falavam, você tem valor. E eu fiquei assim, aquilo começou a mudar uma coisa dentro de mim, comecei a ficar com a vontade de chorar. E eu lembro que eu chamei um irmão que estava na porta, que morava na minha rua, Ah, e eu falei assim, ô Rubinho, ele, o que que foi? Eu tô com uma vontade de chorar, cara. Primeira vez que eu entrei na igreja. olha Aí ele isso. falou assim, eu tô com um caroço aqui, vontade de chorar. Aí ele falou assim, sabe o que é isso, cara? É a mão de Deus tocando em você. Uau. Quando ele falou isso, Aí aí chorou eu mesmo. chorei aquela noite inteira, e eu só saí daquele lugar que eu estava, da igreja que eu estava, porque alguém tocou nas minhas costas e falou assim, irmão, vai fechar a igreja. Uau. Você pode ir para sua casa? E eu fui. Quando eu chego em casa, com o olho inchado, e passou todo aquele filme da vida na mente, apesar de jovem, com 17 Sim. anos, eu estava começando a... Passou um monte... Me arrependi dos meus pecados. Uau. E ninguém tinha falado nada. E eu sabia que o Senhor estava me lavando naquele momento. Quando eu chego em casa, meu pai gaúcho, né? É. Eu bati na porta, ele me olhou assim e falou, o que que você está chorando? Eita.
Eu falei, eu tô chorando porque Jesus, pai. Aí ele falou para assim, vira homem, rapaz. Que negócio é esse? Ele me deu uma bronca, né? Há um tempo atrás, o homem não chora, né? Ele ficou bravo assim comigo, né? Anda brigando por aí e vai apanhar em casa também, se você ficar... Sim. Não, pai, foi Jesus, né? E passou esse tempo, foi onde começou a minha caminhada, né? Ali foi onde eu comecei a desenvolver um relacionamento com Jesus, né? Tua família hoje toda é salva? Assim, pai, mãe? Então, aí a história, né? Continuou. Aí Deus começou a tocar na família. E aí o meu pai se converteu. Olha. A minha mãe Antes da tua mãe? Meu pai se converteu junto com a minha mãe. Tá. Porque minha mãe era da Assembleia de Deus. Ah, então já tinha uma raizinha. Mas olha que loucura. Ela era da Assembleia, mas virou católica. Por causa do seu pai. E eu não sei que rolo que deu lá, que Entendi. ela servia assim, na época da minha mãe, a minha mãe apanhava para ir para a igreja. O meu avô era muito rígido demais. Muito religioso. Então ele traumatizou os filhos ao invés de discipular os filhos. Entendi. E aí a minha mãe se desviou. Entendi. Mas ela tinha lá uma semente no coração, né? Só reativou, o Espírito Santo só tocou nela e trouxe de volta. E meu pai foi para a igreja e começou ali a caminhar com Cristo e Deus fez uma transformação incrível na vida dele. É mesmo? Demais. Meu pai é aqueles gaúcho conservador bravo assim, né? E um dia eu pego meu pai chorando em casa. Uau! Aí foi o troco. Eu falei, pai, o que o senhor tá chorando aí? Vira homem, rapaz. Aí ele, é Jesus, agora eu sei o que é isso aí, né? Assim, a família inteira foi para Cristo. Então foi tremendo. Como é que foi ser pastor? Olha, bispa, eu vou ter que contar um pouco de trás. Vamos embora. Quando começou assim, antes do pastoreado, quando eu me converti em 97, eu lembro, eu me batizei, fui batizado, né? E eu comecei a procurar, tinha uma curiosidade muito grande sobre o mundo, o que é os crentes, né? Tipo, eu falo, cara, isso é demais. O que eu sinto aqui, os meus porquês foram respondidos, mas eu tinha muita curiosidade. Como eu vinha falando para você, Sim. Eu procurei uma rádio gospel. Tá. Então ali eu trabalhava todo dia ouvindo a Você fazia o quê? Eu moro em Budas Artes, então eu fazia móveis de ferro artísticos. É mesmo? Trabalhava... Você é artesão? Sim. Uau! Fazia Olha isso. forjaria, bateu ferro no fogo, aquelas coisas assim. De serralheria. Eu trabalhava com isso. Aí eu ficava trabalhando e ouvindo a rádio, trabalhando e ouvindo a rádio. Eu até cheguei a ganhar um prêmio uma vez. Olha aí. Né? Eu liguei na rádio, participei lá de um negócio, aí escutei falar... O ganhador foi Wagner Malaguês, né? Pronto. Aí eu vim aqui na Lins de Vasconcelos, na igreja antiga, busquei o meu CD do Troad na época. Do Troad, olha. Voltei para casa, feliz da vida. E naquela época eu escutava uma música, colocava minha fita cassete ali. E gravava. Na hora que começava aquela música que eu gostava, gravava. Dessa época, gente, não tinha Spotify, não tinha internet, era bem assim. O teu playlist era você mesmo que fazia na unha. Na unha. Na unha. Literalmente. E aí, começou a se falar do SOS da Vida. Tá. Né? Do evento que vocês organizavam. Sim. E eu fui no SOS da Vida no estádio da Portuguesa. Tá. E foi inesquecível. E eu lembro do dia que eu estava ali. Para chegar no pastoreado tem que entender essa parte. Sim. Eu me lembro do dia que eu estava tocando o Bride. Nossa. Né? E eu sou fã do Bride até hoje. E os caras tocando. O pessoal pede, faz um remember, traz o Bride. Sim, Bispo. E eu estava no meio daquele povo ali. O povo rodando ali, sim, bagunçando. Bangueando. E me empurraram, e eu comecei, sabe, foi aquela, empurraram assim, não nada sim. violento, uma coisa assim... Da brincadeira mesmo. E eu lembro que eu olhei pro Bride, né, tocando, e eu falei assim, Senhor, me usa um dia como tá usando ele. Olha. E eu falei, Senhor, um dia eu quero tocar numa banda, como o Senhor fez com essa banda aqui. Você é músico? Sou tão feliz. Quando eu fui para a igreja, eu precisei tocar baixo, né? Ah, tá. E aí eu fiquei tão feliz com aquilo ali, e falei com Deus lá na minha inocência. Quando eu voltei para casa, alguns anos se passaram, conheci um guitarrista com uma banda já, Tá. E entrei numa banda chamada Banda Sion. Tá. E essa banda é de rock. E bom, pra gostar do Bride só podia ser roqueiro, né? Eu era cabeludo, hoje Deus já agora ficou arrebatou barbudo. meus cabelos, né? Era cabeludo, e eu
toquei na Marcha para Jesus uma vez em 2005, se não me engano, na Paulista. Nossa! Não, o ano que a minha neta nasceu. É. Foi a última marcha na Paulista, porque virou parada. Foi essa. A gente conseguia andar. Sim, a senhora falou assim, a banda Sion, né? E a gente na época teve uma ascensão, tocamos ali e Deus me usou no ministério evangelístico nessa banda durante muitos anos. Depois veio o pastoreado, né? Eu recebi uma palavra do Senhor. Então você rodou aí com a banda. Rodei com a banda. Tive ali um início. Fez estrada que não é fácil, não né? Não é fácil. A gente não é fácil. A gente desbravou muitos lugares, né? Sim. E naquela época não existia... Não existia, bispa. Não existia nem ajuda de custo quase, né? Não. É pela fé. Você ia pela fé mesmo, porque... Não, e é hoje mesmo. Até hoje mesmo. Eu vou pela fé. Olha, pastor, eu também, às vezes as pessoas falam assim, nossa, quanto que é? Olha, a gente vai pelo ministério. Esse quanto que é, quando as pessoas me convidam, e as pessoas acham assim, bispo, eu sou um eterno devedor do que aconteceu na cruz do Calvário. Eu não consigo pensar de outra forma, nem agir de outra forma. Então, assim, eu vou e é voluntário, não é nada, né? Mas assim, eu vou porque eu sou um eterno devedor do que Jesus fez por mim. Não dá, né? Não dá para você colocar uma condição dessa. Não tenho nada. Eu entendo. Eu também entendo. Digno é o trabalhador do seu trabalho. Entendo tudo né? isso. Entendo. E também, se me entregam uma oferta, eu também não nego. Sim. Ok. Sim. Mas não dá para a gente mensurar aquilo que Deus fez na vida da gente. Não tem como. Não dá. De onde Ele me tirou. Num momento em que ninguém acreditou em mim, Ele acreditou em mim. Quando Jesus estava na cruz, Ele já sabia das vezes que eu ia errar, que eu ia negar, que eu ia traí-lo, e mesmo assim Ele foi para a cruz. Então isso me é um amor assim que não dá, bispo. Tem pai, mãe que abandona filho, né? Não Ele aguenta não conviver abandona. com os filhos, com seus erros, com as suas fases totalmente revoltadas, né? Totalmente. E ele não desiste, né? Não desiste. Ele não desiste. Que amor eu tenho alguns louvores que falam que amor é esse. Que amor é esse. Que amor inexplicável, não tem palavras. Você só pode sentir, né? Então eu fui arrebatado para isso, para essa realidade do amor de Deus. Que transforma, né? Transforma completamente. Porque a gente hoje está vivendo um evangelho que parece que assim, você não vê diferença da pessoa que professa a Cristo daquela que não professa. Sim. Às vezes o cara fala assim, não, eu sou de Jesus, tá difícil de acreditar que o cara né? A gente está num tempo que existe o evangélico não praticante. Né? O cara fala, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Então é uma coisa maluca, porque se você tiver contato com o evangelho, é impossível você não praticar. É impossível você não sentir algo que te transformou mesmo. É impossível. É um negócio assim, é muito complicado o evangélico não praticante, porque evangelho toca a tua vida de um jeito que você não tem para trás. Não tem. Apagou. Só tem caminho para frente. É verdade, né? Verdade. Você tem. Verdade. Acabou. É um negócio muito radical na vida da pessoa, sim, né? Sim. É muito forte, né, muito pastor? Forte. E foi isso que me sugou para dentro. Então, assim, eu até falo para quem está ouvindo, de repente você tem uma visão, talvez distorcida do evangelho que você escutou, aprendeu, mas o evangelho verdadeiro fala de um amor que te amou de uma tal forma e essa tal forma quando ela entra em você, irmão, não, ela muda mesmo, ela transforma, não tem volta. É o que os discípulos falaram para Jesus, né? Quando Jesus fez o discurso, sim, né? O pessoal começou a sair. Né? E vocês vão também? E aí, vocês não vão? Falou, vamos para onde? Apagou, não tem mais para onde ir. Né? Só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É muito sério. E daí? Daí você foi caminhando. Aí eu fui nessa caminhando transformação. Com a banda, casei,
Conheci a minha esposa. Ela é cristã? Ela é cristã, filha do meu querido sogro, pastor Aldir. A gente está casado há 21 anos. Uau, né? Glória a Deus. Só que aconteceu também uma outra coisa, bispa. Em 2000 e... Porque tudo isso vai culminar no que está acontecendo agora. Eu tenho que falar. Quer dizer, tem uma história. É um testemunho. Porque às vezes a pessoa acha assim, não, apareceu. Não apareceu Levantou assim. num dia e no outro tem 3 milhões de seguidores. Não, e olha o milagre. Eu não tenho a cara da internet. A senhora, com todo respeito, é uma mulher bonita, né? Eu sou, careca, barbudo, gordinho, 43 anos. Quem quer ver um cara desse, mano? É um milagre, gente, que aconteceu. Eu vou contar agora pra senhora. Vamos pro milagre, velho. Quando... Olha, você é careca, então tem milagre na sua vida, viu? Vem cá assim. O Rodrigo já tá rindo aqui, porque já se identificou. Rodrigo. Quando eu, em 98, que eu me converti, no comecinho também, eu fiz uma oração para Deus. Eu era um jovem de 18 anos. E eu vi um irmão na igreja adorando a Deus no altar e falando em línguas estranhas. Só que eu não sabia nada. Pense num cara mais leigo do mundo. Só que apenas tinha sido tocado por Jesus. E eu vi ele orando, eu achava até que ele estava falando naquelas línguas meio do Oriente Médio. Entendi. Né? Eu falei, esse cara tá falando essa língua estranha aí. E eu peguei uma cadeira. Bispo, é coisa de maluco. Eu tenho a cadeira na minha frente, eu estava no fundo da igreja. E falei, Jesus, senta nessa cadeira aqui. O que é que o senhor tem para minha vida? O que o senhor quer fazer comigo? Porque, olha lá, tá lá falando em línguas lá e eu não. E eu comecei a reclamar. Eu acho que eu provoquei Deus naquele dia, bispo. Entendi. E eu falei um monte de coisa. O que o senhor quer fazer comigo? Eu preciso saber. E tal, e tal, e tal. Parece uma criança falando, né? E fui para casa na sexta-feira à noite. Quando foi no sábado de manhã, meu patrão me liga para trabalhar. E fala, vem para cá trabalhar. Eu fui em Budas Artes, cidade pequena, né? Pequena e de muitos turistas ali. Hoje está maior, mas muito turista chegando. Sim. Sábado de manhã eu estava lá e o serviço não dava certo. Ele falou, senta ali e espera que eu já te chamo. Naquele dia, bispo, eu sentei numa prancha de madeira enorme, assim. Enorme, que o pessoal faz mesa, né? Sim. Sentei e fiquei esperando o patrão me chamar. Vem um cara, um senhor, e senta do meu lado. Eu nunca vi ele na minha vida. Ele só falou assim, tá um calor, né? Eu falei, tá calor. E turista passando. Daqui a pouco esse senhor começou a chorar. Chorar e eu chora, né? Tudo bem. Quer chorar, né? Chora, né? E do choro ele começou a falar em línguas muito alto. Muito alto. E as pessoas queriam chamar até a ambulância porque acharam que estava passando mal. De repente esse senhor vira para mim, ele aponta o dedo na minha cara assim e fala assim, ó, eu ouvi a tua oração. Uau! Quando ele falou aquilo, eu lembrei da sexta-feira. De ontem? Eu falei, o que eu fiz? Eu baixei a cabeça e falei, não acredito que eu fiz. E ele falou assim, ó, eu tenho um plano para a tua vida. Uau. Eu vou te batizar com o meu espírito. Eu vou te dar o dom de profecia. Nossa, olha, gente, arrepia. O dom da palavra, o dom de revelação e mais 2 coisas que eu não lembro que ele falou. E no final ele disse assim, ó, e eu vou te entregar um rebanho. Uau. Desse jeito, bispo. Ele acabou de falar isso, ele saiu rolando naquela prancha de madeira, chorando e falando em línguas. Eu nem quis saber quem era ele. Eu peguei a bicicleta e corri para a igreja, me joguei nas cadeiras, no lugar onde eu fiz oração e pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa porque eu falei isso. Eu não devia ter falado assim com o Senhor. Deus que responde. Mas, bispo... O sincero, né, gente? O sincero, gente. Sabe o que aconteceu naquele dia? O quê? Sabe quando a pessoa marca um cavalo, aquele ferro quente assim, ó? Sim. Deus me marcou naquele dia. Aquilo ali, no meu coração. Falei essa palavra. E eu comecei, e agora? Como é que vai... Rebanho? Né? E como é que vai acontecer as coisas agora? Então, dali em diante começou um processo de Deus na minha vida. Que é as cabeçadas, os acertos, os erros, né? E ali começou toda uma preparação para chegar no que é hoje. Quanto tempo? Olha, bispa, eu sou pastor faz 3 anos, não, 4 anos. Tá. Eu fui ungido pastor. O canal aconteceu há 4 anos e meio atrás, mais ou menos. Começou, né? Eu tive uma mudança radical na minha vida quando eu comecei a orar e falar para Deus assim, ó, faz a tua vontade na minha vida. E eu fazia isso quando eu entrava no meu quarto. A gente sempre ouve Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto. E fica quieto ali. Fala com o Senhor ora ali. E eu falava assim,
puxa vida, né? Vou entrar no quarto, mas não acontecia nada. Não é um raio, não é um explosão. Pode acontecer também, um Sim. raio, né? Pode aparecer um anjo, não pode Mas aparecer geralmente não é, né? E eu fiquei ali, e pela fé eu falei, Senhor, eu comecei a orar assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E eu não orava dessa forma, porque eu tinha um medo dentro de mim. Eu falei assim, se eu orar assim, Deus pode me pegar e me mandar para um país aí como missionário, eu vou morrer lá. Ou matar um filho meu. Eu tinha esse medo, né? Ou uma desgraça acontecer comigo, Sim, né? e eu falei, não, mas eu falei assim, quando eu orava, faz a tua vontade na minha vida, tremia minhas mãos, tremia meu corpo, porque eu, de fato eu estava entregando a minha vida ali. Tem muito filho de Deus, ele levantou a mão, aceitou Jesus, ele foi batizado, Mas não entrega, mas ele não né? se entregou totalmente. Não entrega. Não quebrou o vaso de alabastro. Verdade. Ele tá Parece segurando. gente que dá presente pra gente e fica assim, não vai usar? É. Onde é que tá? Ah, você perdeu, né? Não é verdade? Sim, sim. E ali foi quando começou, em 2017, né? Aí eu já não faço mais parte da banda, que eu fazia parte. Sim. Eu quis ir embora do país, porque eu estava muito satisfeito com o país. Até eu quero dizer uma coisa, não espere por Brasília. Espere em Deus. Amém. Tem muito cristão, muito crente esperando de Brasília. Não, vai mudar um governo e vai mudar para Parece mim. os judeus, né, gente? Não. Os judeus, quando Jesus veio, eles não conseguiram reconhecer o Senhor Jesus, É. porque eles estavam esperando um governo humano, né? É. Muitos deles não conseguiram. Sim, né? esperando alguém que fosse chegar ali É. e resolver de forma... Não, Livrar eles dos romanos É. e por aí. eu aprendi a esperar em Deus, a esperar no Senhor. Muitos fazem menção a carro, cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Eu falei, espere no Senhor. Então eu fui para esse tempo e Deus me tratou, eu tive uma experiência... Nessa caminhada, nesse inteirinho, porque eu estou vendo que foi um intervalo grande, um Foi. intervalo de uns 10 anos Foi, ou mais, foi, né? bispa. Foi. De uns 10 ou mais anos. Não mais, foi mais porque nesse intermédio de tempo, eu sempre fugi da questão de viver o que Deus queria. Eu sabia que Deus tinha uma promessa, eu não via como ela ia acontecer. Mas qual é a nossa mania? Senhor, faz sua vontade na minha vida, mas espera aí, que tal eu abrir uma loja de tal coisa? Será que aquela loja era a vontade de Deus para você? Né? O que tal fazer a faculdade de advocacia, de direito? Senhor, faz sua vontade na minha vida. Enquanto Mas vou o te senhor não ajudar, faz, vou te ajudar. Enquanto o senhor não faz, eu vou fazer na minha aqui. Isso, né? Não é isso aí. Não é por aí? Isso, aí eu fui muito assim. Eu tentei empreender. E só que nos meus empreendimentos, eu tive uma loja de instrumentos musicais. Tá. Na Teodoro Sampaio. Bom, melhor ponto Sim, da cidade. tive por anos ali. E Acabou não indo. acabou, não, foi até, chegou uma hora que acabou, mas assim, a loja, eu começava a atender uma pessoa e daqui a pouco a gente estava no fundo da loja chorando, orando. Eu entendo bem, porque eu tinha uma boutique. É o teu chamado, tipo assim, ele tá ali. Não, ele está presente, né? Sim, você tá acaba não vendendo, evangelizando, e daí, como é que for? Se Deus me prosperasse naquela loja, talvez não estaria aqui nessa mesa com você hoje. Entendi. Então Deus, na hora certa, tirou a loja de mim. Depois eu tentei uma lanchonete, eu tentei uma loja de móveis, fiz móveis com as minhas mãos, enchi uma loja, Uau. mesa, cadeira, tudo coisa linda. E eu fiquei 3 meses num lugar e não entrou uma alma na loja. E eu falei, o que está acontecendo? Que é isso? Foi? Eu falei, o que está acontecendo? Eu não vendi nada, perdi todo o meu investimento. Falei, mas eu evangelizei o cara da loja do lado. Né? Mas ganhou o cara para Jesus. Sim, eu falei, meu Deus, né? Só que Deus falou comigo. Mas eu tentei as minhas formas de fazer ou de chegar onde Deus queria que eu chegasse. Então, assim, Jeremias 29:11 diz o quê? Eu pensei os pensamentos que tem a respeito de vós. Né? É difícil a gente entender se isso. encaixar no chamado. Você recebe a palavra, você é marcado, você tem uma marca com essa palavra, você tem até a visão de quando você fala, você está falando aqui, a gente está vendo, você está enxergando você sentado ali naquela prancha, o homem sentado do teu lado, né? Você está vendo. Só que sair da palavra para o teu dia a dia, às vezes é complicado você incorporar aquela palavra, né? E aí, quando chegou em 2017, depois desse de várias tempo lojas, aí, de tentativas, né? Deus também me amadureceu como marido.
a minha esposa, o meu casamento. É um aprendizado o A gente viu casamento, né? tanta coisa, né? Quando eu entendi que a minha primeira igreja é minha casa, né? Eu estava na banda, evangelizando, fazendo, Quer dizer, mal correndo, parava em casa. e eu não consegui, eu não lembro do do primeiro filho, Davi, eu não lembro dele dar os primeiros passos. Eu lembro do Asaf, lembro da Chloe, mas o Davi eu não lembro. Um dia que isso me caiu na mente, eu falei, puxa, onde eu estava? Né? A primeira igreja é a nossa família. Eu sou o pastor da minha casa. Então, Deus vai mudando tudo, Ele vai transformando para você. Mas às vezes você precisa passar por isso, não vir, para querer ver. Uhum. Não é verdade? Porque às vezes na hora a pessoa fala, ó, o que você está fazendo, não precisa tudo isso. Você está exagerando. Dá um equilíbrio, dá uma equilibrada. Mas, porque fazer a obra também é muito bom, né, Sim, pastor? sim, Então, muito bom. Se você não tomar cuidado, te engole de vez. Engole. E esse ativismo também não é... não precisa, assim, Deus não pede para você ter ele em primeiro lugar, ok, mas também não precisa não ter os outros em lugar nenhum, né? Sim, sim, é verdade. Não é verdade? Mas assim, eu sempre fui alguém que servi. Eu sempre estive Serviu, ali, sempre você viu, servi. olha, você não viu o seu filho porque você estava fazendo a obra de Deus. Não é que você não estava fazendo, mas de repente o Espírito Santo veio e falou assim, equilibra aí. Nessa equação aí, o problema não era Deus e a obra dele, era eu. Sim. Porque eu não soube lidar com isso. Você continuou com a banda. Eu quis fazer e abraçar o mundo. Tem um equilíbrio, a moderação ali. Que tinha a também hora é muito certa. errado também a pessoa que fala assim, não, eu vou largar tudo, vou ficar com a minha família. Calma, filho, não é isso também aí não também. é assim, né? Também não é assim. Não é por aí, porque hoje a gente vê muita gente Sim. que era ativa, tudo. Não, a minha família é em primeiro lugar. Eu não sei, a vida inteira eu trabalhei e meus filhos eram comigo, graças a Deus, Sim, são todos no altar. glória a Deus. Né? Então, esse é um equilíbrio. Sim. Você não precisa nem deixar o ministério e nem abandonar a família. Sim. Deus tem o ponto do equilíbrio, né? Sim. No meu caso, eu exagerei no ponto. Eu vejo dessa forma. Eu deixei de lado muito a minha casa, né? E com aquela sensação, não estou fazendo para o Senhor. Mas depois Deus deu o ponto de equilíbrio. Amém. Né? Quer dizer, foi amadurecendo. Foi amadurecendo, é um fruto. Foi te ensinando, né? Sim, foi um fruto. Vai Deus, as situações. É um processo isso, é um mesmo, processo né, mesmo. E não é, gente, não é do dia para a noite, foram mais de 10 anos. Mais de 10, bem mais. Mais de 10, que Deus foi amadurecendo para poder dar alguma coisa grande na mão dele, gente. Sim. Não é, pastor? Sim, sim. Quando chegou em 2017, 16 ali, a internet começou a dar aquele boom, né? Começou a aparecer pessoas e tal. E também começou a aparecer YouTube que não tinha, isso, né, gente? Facebook que não tinha, não é verdade? Tinha um monte de coisa que não tinha, tinha Orkut. Sim, Orkut, é verdade. Orkut, e-mail, olha lá, tinha né? ali aquela página do MSN que era... Esqueci o nome. SMS, umas páginas lá que tinha. E eu olhava para as pessoas... Sempre fiz isso. Nossa, se você saber mandar um SMS era um negócio incrível. Né? Ou não é? O Messenger, né? MSN. Aí tinha ali as pessoas com talentos e eu olhava para elas e falava assim, cara, você devia pôr isso na internet. Inclusive meu cunhado que está aqui, eu falei muito isso para ele, né? Ele é engraçado demais. Falando, você tem que gravar uns vídeos, cara. É mesmo? Esse cara olha, não tem como não... E eu falava, você tem que pôr na internet. Geralmente não falam bem de cunhado, então você tá no lucro, viu? Você tá no lucro. Esse é uma bênção. Mas olha, e eu ficava sempre falando para as pessoas isso. Aí eu comecei... Deixa eu mostrar o cunhado, sabe por quê? Quando ele vem cá, mostrar assim, não. Vem cá, cunhado. Vem cá. Não. Cunhado. Senão o pessoal tá falando com a parede lá. Vem cá. Não, vem, cunhado, vem cá. A bispa tá mandando. Não, é só aqui um pouquinho. Aparece e volta. Aqui, isso é um segundo. Um segundo. Oxa. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aparece, entra aqui. Se soubesse disso. Não, você sabe que cunhado serve para isso. Abençoado. O cunhado serve para isso, para mostrar a gente, entendeu? Você é testemunha do que Deus... Mas você sabe que quando eu vi vocês, não sabia que era cunhado, eu achei que era irmão. Vocês até parecem um pouco. Não, você deu uma rapada aqui do lado, barba. Eu sei que já deu no tempo de tela. Já deu, né? Então tá bom.
Aí é demais. Aí. Então, eu via as pessoas com os seus dons, né? Eu falava, põe na internet, para todo mundo. Aí um dia eu falei assim, acho que eu vou colocar também. Vou começar a falar alguma coisa. E na época, Bispa, foi bem logo quando eu parei com a loja, tudo mais. E eu tava meio revoltado com o governo, quem nunca passou por isso, né? Não. Porque o dólar disparou e eu falava, puxa vida, né? Isso afetou meu negócio. E aí eu comecei a me interessar por política. E eu comecei a fazer Uber na época. Tá. Dirigi e eu falava com os passageiros. E você sempre foi um cara que batalhou pela tua família. Sim. E eu fazia Uber e conversava, você vai votar em quem? Aí a pessoa falava, eu vou votar no fulano. E eu falava, mas por quê? Mas a Bíblia diz isso. E eu começava a debater para tentar fazer a pessoa, como cristã, ter uma visão, até no seu voto, porque votasse certo. Eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a falar do cristão e a política. E eu só queria ser um cristão que falava desse assunto. Tá. Né? Não queria evangelizar com o meu canal, nada. Só queria fazer isso. Abrir a mente das pessoas. Você achou que você estava dando aula ali. E eu comecei a dar meus O que pitacos. você acha do cristão e a política? E eu comecei, por que isso? Porque o socialismo, não sei o que lá, o comunismo, aquela coisa toda. E... Não, depois a gente vai querer saber. O que ele acha do cristão e a política, gente? Ó, gente, nós somos cidadãos celestiais, também terrenos aqui. E não. Então, assim, eu acho que o nosso governo é fruto da nossa escolha. Da nossa escolha. E a escolha decide muito. Se você escolher pelo lado errado, vai ter que colher a consequência, né? Depois enfim, não chora. Não chora, né? Então, Bispa, nesse tempo foi onde o meu canal começou. E eu comecei a postar vídeos falando do cristão e a política. E eu falava um monte de coisa lá. E eu fiquei 1 ano e meio postando vídeos sem ter visualização. Sem ninguém ver. 5 visualizações, tipo assim, umas 3 minhas, 2 da minha mãe. Bom, ainda bem que a tua mãe estava lá. E eu mandava esses vídeos por todo mundo do WhatsApp e ninguém via nada. Ninguém via nada. E eu fazendo aquela oração lá, Senhor, faz tua vontade na minha vida. Faz tua vontade na minha vida. E começou as coisas a acontecer. Chegou um dia, Bispa, que eu estava assistindo um noticiário e eu vi um rapaz numa enchente em São Paulo segurando uma bicicleta e segurando no poste. E esse rapaz, as pessoas gritavam, solta a bicicleta, era um riozão, era uma enchente terrível. Aquela correnteza. E ele soltou do poste e pegou na bicicleta, tentou puxar e ele foi levado e perdeu a vida. E as pessoas, meu Deus, isso aqui, o cara sumiu debaixo da água, foi embora. Vendo aquilo, veio a primeira ideia. Eu falei, quanto vale a bicicleta? Para ele perder a vida por ela. Meu Deus do céu. E me deu a vontade de fazer um vídeo falando sobre o apego a coisas materiais. Se a vida vale mais do que o material, né? Quanta gente que perde a vida porque não larga de um relacionamento abusivo. Isso, Daí, nesse relacionamento abusivo, morre. Morre porque preferiu perder a vida do que sair do abuso. É ou não é? E aí, naquele dia, Bispo, eu fiz o vídeo, coloquei na internet e começa o vídeo assim, ó. Quanto vale a bicicleta? Com essa frase. Eu mostro o vídeo do rapaz e começo a desenvolver o assunto. Bispa, naquele dia, o vídeo bateu 300 mil visualizações. Uau! Foi uma sexta-feira, eu lembro até hoje. Quer dizer, foi um divisor e eu falei assim, divisor na sua vida. Não é possível, cara. Eu quero falar do cristão e a política. E esse vídeo aqui, meu Deus, cara. Eu atualizava o meu YouTube Studio e ele, pum, sempre subindo os números. E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Nessa época eu fazia Uber e trabalhava à noite ainda num restaurante. Aí cheguei no restaurante, o garçom, ô Vagnão, é você aqui? Ele recebeu o vídeo naquele dia. Eu falei, sou eu. Ele falou, que mensagem boa. Quem me mandou foi meu parente lá de Minas Gerais, lá no interior, lá não sei de onde. Uau. Foi lá, legal. Na mesma noite chegou um músico que tocava no restaurante, chegou na mesa, ô Vagnão, é você aqui? Eu falei, sou. Aí ele, porque minha mãe mandou esse vídeo pra mim. Gostei muito, hein? Naquele dia, tudo no mesmo dia. Aí eu falei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? No outro dia eu fui, fiz um vídeo do cristão e a política, já emitindo uma opinião. Eu pensei assim, se esse vídeo deu 300 mil, esse outro vai dar pelo menos umas 50. Umas 50 mil. 500 visualizações. Não subia. Eu falei, não é possível. Aí, o outro vídeo, 500 de novo. Eu parei. Gente, como que a gente não entende quando Deus fala com a gente? Tá na cara. Tá na cara, mas
você está tão convencido, Sim. você está tão querendo que eu atue, porque tem gente que fala assim, Senhor, me abençoa. Por que a pessoa não pergunta, Senhor, como é que eu posso ser abençoado? Não, ela quer assim, fazer isso daqui, Deus vem aqui abençoar aqui, tá? É. Ó, abençoa, ó, deixa eu te explicar. O que o senhor vai abençoar? É isso mesmo. Mas a tua oração é, Senhor, eu quero ser um abençoado. Mas a tua atitude, a gente não consegue, você não Sim. enxerga, né, gente? Sim. E depois de uns 5 dias eu fiz um outro vídeo fazendo uma temática de uma mensagem do evangelho, de novo. Ah, Que era 2 meninos que estavam pegaram a rabeira de um caminhão de brincadeira. E aí passa um carro e filma aqueles meninos. Eles já estavam a 50 quilômetros longe da casa. brincadeira deles, porque eles ficaram, o caminhoneiro não viu e foi embora. Meu Deus. E ali também eu tive uma inspiração, falei, puxa, a gente tem que ser assim com Deus. Tem que segurar na rabeira do caminhão de Deus e ir embora, deixar Deus levar. Soltei o vídeo, 100 e poucas mil subiu, foi embora. Uau. Aí eu falei, tem uma coisa estranha acontecendo. Tem uma coisa, né? Fui e depois tentei de novo a questão política, não deu certo. Aí, ainda tentou, mas tentei de novo, aí aconteceu um negócio. Que agora é o divisor. Assim, de geral mesmo. Eu estava em casa, né, e tive um sonho, bispo. Eu sonhei que eu estava na minha casa e pessoas entravam na minha... Eu moro numa chácara, né? Tá. E as pessoas entravam na minha chácara e eu saía da minha casa no meio da madrugada e falava assim, ó, o que vocês estão fazendo na minha chácara? Aqui não é lugar para vocês passar, não. Essa propriedade é minha. É particular. É. E elas falavam, não, porque aqui é o único lugar para passar. E eu começava a discutir com elas. É. E eu falava assim, você tem que se converter. Você precisa de Jesus, cara, para não ficar fazendo coisa errada da sua vida. Se arrepende dos seus pecados. E tá. Bispo, na visão do sonho, tem uma hora que eu estou discutindo com uma pessoa no sonho, e tá tendo uma rave do lado do meu terreno. Tudo isso no sonho, tudo no sonho é possível, né? No sonho. E a minha esposa tá na janela fazendo a gente tá fazendo uma comida, tá um cheiro gostoso. E aquelas pessoas da rave, eu discutindo com uma pessoa, e as pessoas da rave assim, nossa, tá um cheiro bom ali. O que tá vindo dali? Quando eu olho de novo, eles derrubaram a cerca e começaram todo mundo a entrar pro terreno. Todo mundo entrando. Eu falei, que loucura, mano. Que é isso? Esse povo tá maluco. Eu lembro que eu comecei a pregar para eles. Eu falei, vocês não podem fazer isso. Não, mas tá um cheiro bom aí. Não interessa, você precisa de Deus, cara. Você precisa de Jesus. Eu comecei a pregar para eles no sonho. E eu falei assim, ó, e quem quer aceitar Jesus, que se ajoelhe aqui agora. Todo mundo se ajoelhou no meu quintal. Aí comecei a orar pelas pessoas em posição de mãos. E nessa hora, bispo, foi quando eu fui acordado. Agora já não é mais sonho, não. Agora já é real. Exatamente 3 horas da manhã. Eu vi o relógio. Eu sou acordado com um grito na minha orelha aqui, do meu nome. Wagner! Uau! Eu senti o vento, assim, ó. E eu acordei, eu levantei assim da cama, desesperado de medo. E falei, quem gritou na minha orelha? Foi o próprio Deus, bispo. Uau! Gritou, Wagner, bem forte mesmo, assim. E eu acordei assim, né? Eu toquei na minha esposa, acordei ela, contei tudo pra ela. E já veio o discernimento do sonho na hora. Eu falei, amor, tem uma comida aqui. Nós estamos fazendo uma comida. Deus quer alimentar pessoas. E a propriedade é o canal. Olha. Eles querem vir aqui para receber o alimento da vida. Né? Eu contei tudo para ela, aí oramos e a partir daquele dia eu falei, agora nunca mais cristão é política, agora é só, vou pregar o evangelho. Eu vesti a roupa do, assim, agora eu sou um pregador, mano. De verdade. A palavra lá da prancha. Isso. Aí que se cumpriu aquele negócio. Bispo, você enxergou que você era pastor. Foi. E que Deus poderia te dar um rebanho. Sim. Daquilo que vocês estavam comendo dentro da sua casa. É. E quando... Olha, gente, de arrepiar. Quando eu comecei a fazer os vídeos, aí comecei a colocar todo dia... uma palavra. Bispo, era todos. E o alcance foi tão grande, assim, que não tem explicação. Eu nunca paguei um impulsionamento. Uau! Nunca paguei. Um dia chegou um cara e falou assim, qual é o segredo? Eu te pago para você me dar o segredo. Para eu ranquear na internet. Eu falei, irmão, meu segredo foi entrar no quarto e falar, Senhor, faz a tua vontade na minha vida.
E eu tive que me dobrar à vontade dele. Pastor, ontem eu estava pregando, eu estava falando, gente, nós temos visto muitas pessoas que não eram nada, foram bem-sucedidas, criaram um método. Sim. E estão chamando outros, venham aprender meu método. Sim. Agora, peraí. Tem várias, não é uma só, tem várias. Esse método, os métodos de hoje, estão baseados no quê, pastor? No que é? Na palavra. Falei, peraí. Deus deu um método para essa pessoa. Você tem Sim. Bíblia? Deus tem um para te dar. Sim. Sabe, eu vejo hoje. Tem gente que nem crente é. Meu Deus. E usa a palavra e. Se usar a palavra, vai dar certo. É. Mas só que tem para cada um tem um. A palavra é a Sim, mesma. sim. Mas cada um é uma parte no corpo. Sim. Né? Tem um que é mestre, tem outro que é pastor. Sim. Tem outro que vai fazer você enxergar Jesus, porque ele é evangelista. Sim. Né? E nisso ele vai ser bem sucedido. Sim. Então Deus tem uma revelação, pastor, Sim. para cada um. Não tem, pastor? Tem. Você vê uma coisa, eu custei enxergar isso. Eu falo para os jovens hoje, eu vou pregar nas igrejas, eu falo, meu, que se tivesse um cara falando o que eu estou falando para você agora. Pois é. Eu tô te falando aqui, ó, vai pro teu quarto, cara. Vai orar. Começa a estreitar o teu relacionamento com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua Deus vida. vai te mostrar para que você nasceu e como é que funciona certo. Sim. Porque é um processo. É um processo. Às vezes a gente sabe para que nasceu, mas até a gente aprender a funcionar desse jeito é complicado. Sim, sim. E eu falo para as pessoas, eu Ele aconselho. não estava fazendo nada de errado. Nada de errado. Você não fez nada de A errado. intenção era boa. A intenção era boa. Você sempre fez coisa certa. Você saía para trabalhar, para buscar o pão para sua família. A palavra caramba. diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Estava tocando, É. estava cantando para Deus, Tá. estava evangelizando, estava trabalhando para sustentar a família. Meu, não fez nada de errado. É. Mas aí Deus mas ainda tinha. mesmo assim não estava funcionando certo. E você vê uma coisa, né? Eu sou um cara improvável. Porque as histórias que eu vivi era para eu dar totalmente errado e nem estar aqui. Nem estar aqui. Mas Jesus mudou tudo isso. Né? O Jesus é quando Pedro, né, tá no barco, ele fala assim, se é o Senhor mesmo, me leva até o Senhor aí. E ele fala, então vem. Eu tive que sair do barco, bispo. Não é fácil, pastor. Não é fácil, não. Não, não é fácil. Você acreditar que você vai sair do barco e Deus vai pôr uma prancha no teu pé? No meio da tempestade? É, você vai andar em cima não, da não, água. Não, peraí. Já andar em cima da água calma já ia ser um negócio... É. Né? É. Agora, andar em cima da água que está agitada, tempestade... Porque tempestade, a água, né? Ela bate na gente e fica que nem espinho, né? Sim, sim. Aquele negócio dói. E o barulho, né, também. Barulho. É. Não, eu assim, eu vivi um cristianismo dentro desse barco a vida inteira. Porque para mim o solo firme era os meus empreendimentos, era o que eu tinha, os meus planos, era esse barco que me... Um dia ele falou assim, sai daí, você não quer viver a minha vontade, está pedindo? Então vem. E eu fui, bispo, fui mesmo. E eu saí desse barco e falei assim, ó, Deus, minha vida está nas tuas mãos e faz a sua vontade. Então, engraçado que quando eu comecei a fazer os vídeos, mesmo falando da questão política, uma voz dizia, não para. Eu sentia isso. Olha, Um dia sem maldade... tenho 5 visualizações, gente. Um dia sem maldade, a minha esposa falou assim pra mim, por que você não para de fazer esse negócio? Isso é coisa de criança. Vídeo é pra jovem. Eu falei, amor, não sei porquê, mas não consigo parar. Eu sinto alguém dizendo, não para de fazer. E eu pegava o celularzinho, né? Botava assim e falava 30, 40 vezes para sair um vídeo, né? Então, assim, a perseverança, né? No que você... Deus falava... Numa convicção que você tem interna, gente. Às vezes, nem a pessoa que está do nosso lado entende isso. Não entende. E não é porque ela não ama, não é nada. Às vezes ela quer até proteger. Sim. Não é sim, verdade? Sim. E aí, depois desse tempo todo, assim, a ascensão e o crescimento do canal foi uma coisa estrondosa. Os números são impressionantes mesmo. Tipo assim, eu recebo testemunho todo dia. Um dia eu estava em casa e recebi o testemunho de uma pessoa, de um presidiário. Ele falou, pastor Vagnão, eu estou dentro da prisão e eu estou me sentindo livre. Eu estou assistindo os seus vídeos
E eu não sei, não sei te explicar, cara, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Ele falou, ele deu um testemunho, bispo, que aquilo falou assim, Senhor, É isso. a mensagem está indo. Eu recebi foto de Gillette, de gente que ia se matar. Assim, eu estou vendo aqui o vídeo tal e o Espírito Santo está falando comigo, eu não vou fazer mais. Então, assim, é muita coisa, bispo. Muita coisa acontecendo nesse sentido de testemunho, de fruto, de frutificação. Então, isso era uma coisa que Deus queria que acontecesse. E me fala assim, como é que é? Da onde que você tira inspiração para todo dia? Porque, gente, você for gravar um vídeo um dia, ok. É todo dia. Ok. Mas a gente sabe que, principalmente no YouTube, você tem que ter aquela hora certa de disparar, porque a pessoa... Você marca lá uma hora. Sim, sim. A tua, né? Porque eu já vi gente que dá certo às 3 da madrugada, outro dá às 3 da tarde, outro às 7 da manhã. Sim. Enfim, você marca uma hora lá. Eu particularmente, não tenho hora para colocar o vídeo. Você não tem hora. Quer dizer, ó, já O zoou com tudo. Ó, eu não também, no canal, eu não mexo aquela parte de palavras-chave. Ah. Aquelas palavras-chave, não nada dessas coisas. Ó, não estou sendo aqui o cara, Não. exagerado. Não, sabe o que eu faço, bispo? Eu sento no meu cantinho. Eu fecho a porta. Eu começo a adorar a Deus. Você continua tendo o seu quarto, isso, o seu espaço. é ali que nasceu tudo. Eu começo a orar, a adorar o Senhor, de repente é igual um download. Vem um negócio na cabeça. E aí, um dia eu faço reações de vídeos, né? Reação de vídeos. Então eu estava vendo, pedindo para o Senhor, o que o Senhor quer falar para o povo hoje? O que o Senhor quer falar? Daqui a pouco, na hora, minha mãe mandou um vídeo lá para mim. Aí eu abri, bispo, quando eu abri o vídeo que eu vi que ela me mandou, a reação veio todinha, já a palavra veio todinha na mente. Eu não uso papel com um script para mim fazer ter uma linha ali. Tá. Eu dou o rec da câmera e eu começo a falar. É você mesmo? É, eu mesmo. É você que dá o rec? Eu que dou o rec. Até as pessoas perguntam, por que você coloca a tua cara tão grande na tela? É uma estratégia? Eu falei, não é estratégia, porque o meu braço alcança na câmera aqui, ó, para dar o rec e para desligar. É isso aí que nós temos. Então, assim, eu tenho que ficar com a cara meio perto mesmo. Tá. Então, é por isso que eu tenho essa proximidade. E aí eu vou falando e o Espírito Santo vai levando, eu vou para edição, eu edito meu vídeo, edito tudo bonitinho, é isso aqui. Aí eu sinto Você mesmo que diz. Eu sinto paz no meu espírito. É isso que Deus quer que seja falado e posto. É assim que é o meu processo. Já fiz vídeos que eu terminei tudo e eu não senti paz. A Bíblia fala que seja a paz do seu coração. O árbitro é o juiz, é o que julga que está certo ou errado. E eu falei, não vou botar isso não. E excluo fora. Então, assim, é dessa forma que nasce. E todo dia Deus manda aí uma porção. Todo dia há 3 anos, 4 anos? Há 3 anos e meio, 4 anos já. Todo dia 3 anos? Todo dia, bispo. Não tem lógico, teve dias que não deu. Que não deu por questão do tempo, ou se eu estou viajando, ou estou fora, aí é mais complicado um pouquinho, né? Eu gosto do meu cantinho. Tá. Lá na minha casa, né? Ali parece que... Eu não sei se... É ali que o negócio acontece. Eu gosto dali. Eu tenho meus quadros, minhas imagens, as coisas que eu gosto, e eu coloco ali que nasce, né? Eu não sou um teólogo, bispo. Eu não tenho formação nenhuma. Eu vou falar para fala de assuntos polêmicos. Eu vou falar para a senhora uma coisa. O maior testemunho de alguém improvável que Deus tira assim de trás das malhadas e coloca entre os príncipes sou eu. Eu posso dizer isso. Deus pode fazer isso com a sua vida que está assistindo esse podcast hoje. Né? Não depende da sua capacidade, não depende da sua faculdade. Você não vai deixar de fazer. Não. De buscar o teu conhecimento, mas não depende disso. Se Deus quiser pegar você e fazer algo extraordinário, Ele vai fazer porque Ele está olhando para o coração. Ele não está olhando para as nossas capacidades, Ele está olhando para o coração de cada um. Né? O meu coração se dobrou, bispo. Quer dizer, o segredo. Qual é o segredo? Uma mensagem que eu carreguei muito esse ano foi sobre o vaso de alabastro. Né? A Bíblia fala, ali é Marcos 14, a mulher com o vaso de alabastro. O vaso de alabastro é um vaso de pedra. E o alabastro, para conseguir aquela quantidade de perfume, era caro
e não era todo dia. Tinha que ser uma pedra escavada, né? Não, é um vaso... não se, Bom, você como artífice, você sabe que é difícil não manipular se sabe, pedra, né? Não se sabe quanto tempo demorou para ela conseguir aquela quantidade de perfume. Se sabe o valor, que era 300 denários. Quer dizer, o valor de um salário de um ano. Isso, um de ano trabalho. de trabalho. Valia muito. E não se sabe, a Bíblia não fala o propósito no qual ela tinha aquele perfume. Se era para aquele momento com Jesus ali. Não fala. De repente ela tinha aquilo ali para outra coisa, para uma outra ocasião. Existem algumas correntes que falam que era o dote dela, para casar, enfim. Mas naquele momento, a Bíblia diz que ela quebra o vaso na cabeça de Jesus. Agora, vamos falar a verdade, ela não poderia ter derramado só o perfume? Para que quebrar o vaso também, né? Quebrar o vaso... Podia reutilizar esse vaso, né? Mas o quebrar o vaso tem um sentido, ela deu propósito para aquele vaso. Tipo assim, esse vaso, hoje eu dou propósito para ele, eu vou quebrar ele aqui porque não tem volta. O vaso de alabastro é o nosso coração, bispa. O coração você tem que quebrar na presença de Deus mesmo. Sem volta. Dá para ele de verdade. Filho, dá-me o teu coração. Eu tive que viver isso na minha pele. É o cristianismo que você se dá. É o evangelho que você vive, que você vai e você mergulha mesmo de verdade. Tem aqueles que estão só no tornozelo, outros nos ardeiros, tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Tem gente que mergulha lá para dentro mesmo. Né? Esse é o chamado para todos nós. Então eu digo assim que eu chamo as pessoas para quebrarem o vaso de alabastro delas. Amém. Que o de mais importante que você tem, que é o teu coração, né? Que é a tua vida, quebrar é um sinal de assim, Senhor, estou quebrando porque não tem volta mais. Eu não vou juntar os cacos aqui para querer de volta. Isso aqui é para o Senhor. Então ela deu propósito naquele dia com aquele vaso. E isso fez toda a diferença. A Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, enquanto o evangelho for pregado, o que essa mulher fez vai ser lembrado. Aquilo que ela fez está sendo contado de geração em geração. Quando você quebra o teu vaso... E ainda está falando e edificando. Isso, né? Quando você quebra o teu vaso para Jesus, o que você faz, a mudança que Deus vai fazer na sua vida, vai ser contada de geração em geração. O que aconteceu, a transformação que Deus fez na sua vida. Então, assim, essa é a minha história. Essa é o meu testemunho. É quebrar, é se entregar mesmo. Né? Não ser aquele que um dia levantou a mão e só andava com a multidão. Quando Jesus andava, por onde ele andava, a Bíblia diz que uma multidão acompanhava ele. Agora, uma coisa interessante, né? Uma mulher com fluxo de sangue, ela rasga aquela... A única que toca. Toca e extrai virtude de Jesus. Eu acho que ela foi se arrastando, pastor, na boa. Não. Como é que uma pessoa fraca daquele jeito... Ela estava indo a pior para mim. Sim. A mulher já estava pondo posta de sangue, assim, Sim. Porque, meu Deus, perdeu tudo, estava cada vez pior. Para mim, eu acho que ela foi arrastando no chão. Como que a multidão em volta de Jesus que tocava nele não tinha mudança de vida? Mas ela tocou e teve mudança. Porque se você estiver só andando no movimento, cara, vai para perto de Jesus e toca de verdade. Toca para querer... ter uma marca na tua vida. Toca Exatamente. Para enxergar que do jeito que você está, não está bom. Porque às vezes você não enxerga que está bom. Eu andei muito tempo da minha vida como uma multidão só. Eu sabia quem era Jesus, eu ouvia a respeito dele, mas eu não estava querendo relacionamento íntimo com ele. Eu não estava ali a fim de tocar na veste dele. Mas eu estava ali, eu era um evangélico. Até o dia que eu falei, não, chega. O Senhor colocou situações na minha vida que eu tive que falar, não, eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou para cima. Eu vou me entregar. A Bíblia fala assim para a gente tomar a nossa cruz, né? Jesus falou, toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, toma essa cruz e segue. Vai para cima. Bispa, é isso que aconteceu. Gente, olha, você vai acreditar ou não vai acreditar? Talvez ficaria mais fácil para o pastor Vagnão falar assim para você. Se inscreva aqui, que eu vou te dar um curso. Não é, pastor? Sim. De como você decolar na internet. Sim. Quanta gente não ia se inscrever? Muitos sem querer. É ou não é? Com certeza. Mas ele está falando para você como você pode dar certo. Eu não sei se o teu caso é na internet. Eu não sei se o teu caso não é uma loja de imóveis. Porque o vizinho dele foi evangelizado. Quem sabe o teu caso é uma loja de imóveis. Quem sabe o teu caso é uma loja de instrumento musical. Ou quem sabe o teu caso é uma banda. Você vai sair, né? E vai
ouvir falar de Jesus, ou quem sabe você é aquele que vai cozinhar num restaurante e a sua comida vai atrair as pessoas, não é verdade? E você vai poder fazer Jesus aparecer, brilhar através de você. De qualquer forma, se você falar, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Como é que eu dou certo? Eu acho que a grande aqui, a grande preciosidade que a gente extrai desse podcast é quando você parou de falar, Senhor, faz isso dar certo. E começou a falar, Senhor, me ensina a dar certo. Isso mesmo. Não é verdade? Sim. Por muitos momentos da minha vida, eu lembrava daquela palavra que eu recebi com 18 anos, da prancha lá. Tá. E eu falava assim, cadê o rebanho, né? Porque eu até achava estranho, porque eu fazia parte de uma igreja, e eu falava assim, mas eu não vou abrir igreja, né? Eu nem imaginava de onde viria esse rebanho. Então, assim, hoje eu cuido das pessoas que me seguem, não como números, mas como ovelhas mesmo. Porque eu entendi que esse é o rebanho. Esse é o rebanho. Esse é o rebanho, Deus cumpriu a palavra. Esse é o altar que Deus te deu, essa é a igreja que Deus te deu. Deus cumpriu a palavra e a gente... E é impressionante que precisou mudar o mundo para isso. Foi. Né? O mundo inteiro mudou. Não é verdade? Você vê que interessante, né? Naquela época não existia internet quando eu recebi essa palavra. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não existia internet, nem imaginava nem YouTube. Né? Naquela época o pessoal falava assim, né, que um dia existiriam aparelhos que você ia falar com a pessoa olhando assim, né, que a gente faz hoje chamado de vídeo, e todo mundo fala assim, é loucura, isso não vai aparecer, nunca vai acontecer uma coisa dessa. E olha só, o mundo que a gente está. Então, Deus já via lá na frente, né? Ele é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo à frente, ele sabe de todo o tempo, ele é o dono da eternidade, ele é o tudo. Ele é tudo. Então ele sabe mais de você do que você imagina. Lá em Salmo diz que antes que você fosse, quando você era uma substância informe, ele já havia escrito os seus dias no seu livro. Esse escrito os seus dias é o propósito que ele estabeleceu para você, se você quiser viver. Gente, e outra coisa que eu queria te falar, importante daqui, é que você recebeu uma palavra profética. Aquela palavra profética realmente marcou tua vida, a tua história, mas você não está vivendo nada. E você olha, às vezes, para aquela palavra profética, você tem até raiva. Você fala, como? Você olha e fala assim, viagem da minha cabeça. Mas, só que tocou o relógio, você está pensando nela. Tocou o relógio, você está lembrando dela. Exatamente. Não é? Tocou, você não pode apagar ela da tua vida. Olha, é você que não está sabendo viver essa palavra. Procura de Deus. Como viver, né, pastor? Sim. Porque você nunca blasfemou. Você guardou no seu coração. Quando a gente vê Maria guardava no coração. Ela demorou 30 anos para viver. Sim. 30 anos. Opa, peraí. Só depois de 30 anos é que Maria foi ver que Jesus era Jesus, mesmo filho de Deus. Sim. É ou não é? Verdade. E nesses 30 anos? Quanta dúvida. Quanta gente pode ter falado assim, mas será que é mesmo? Não, e gente que falou mal dela? Hein, pastor? Você. Não, que ela ficou grávida. Sem estar casada? Sim, imagina, naquela época. Meu Deus. Hoje, que o negócio está solto. Ela teve todos os motivos para desistir completamente. Para falar. Falou assim, não, mas diz que ela guardava no coração. Que incrível isso, né? Você vê que interessante quando ela encontra com a Isabel, né? Não precisa falar nada. Que João Batista mexe na barriga. Na barriga. Imagina que naquela hora ela deve ter sentido assim, não, esse negócio está acontecendo mesmo. Um sinal de Deus. Então, mas às vezes é sinal de Deus, que é o sinal de Deus. Esse negócio está acontecendo. Num dia só teve 300 mil visualizações. Foi. Mas mesmo assim, o sinal às vezes não convence a gente, pastor. Sim, é verdade. Não é verdade? É verdade. Demorou ainda para pegar, né? A gente tende a acreditar que os nossos planos são perfeitos, os nossos. E às vezes você o tem nosso que caminho até traçado. Anular os sinais de Deus. Falar, acho que é viagem da minha não, cabeça. acho que foi da minha cabeça. Não é?
Exatamente. Você não foi assediado? Foi, porque quando aquele vídeo estourou para 300 mil, o outro foi que deu a certeza que eu estava... Porque eu não tinha acreditado muito. Falei, não pode ser, foi uma coincidência, né? O segundo que você Foi falou o segundo, de Jesus mesmo, foi o parou de falar de política. E depois do segundo eu tive o sonho. Aí Deus mudou meu coração. Falou assim, não, agora é isso daí. Quer dizer que, inclusive, você falar sobre temas polêmicos não é uma escolha sua. Não. Não, o tema polêmico, bispo, a questão da Porque quem vê você falando de tema polêmico, fala assim, bom, estou falando com um super teólogo. Não, estou falando com um profeta. Porque profeta é aquele que ouve a Deus e fala o que Deus quer falar. Isso. Deus não fica falando assim, peraí, deixa eu escolher o profeta, escolhi um profeta. Não, você vira profeta a hora que você transmite a palavra que Deus quer que seja transmitida. Sim. Né? Sim. Essa questão da polêmica, só para ficar uma coisa bem tranquila, é o seguinte: não é só na internet, é na TV, é todo lugar. Você liga ali o jornal. É polêmico. É só notícia ruim. O povo foi discipulado a querer esse tipo de coisa. O brasileiro é assim. É verdade. Ele quer ver se o cara colocar lá. Então, você põe uma boa notícia, não rola nada. Põe uma má notícia, o cara quer ver o que quer. Tanto é que o BBB prospera porque vê a vida dos outros. Verdade. Por isso, e vê o lado ruim, né? Olha lá a briga que aconteceu, todo mundo o que aconteceu. Vira conversa em todo lugar. Então, a polêmica, quando acontece uma polêmica no meio, assim que eu comento alguma coisa, o intuito não é condenar a pessoa, o intuito não é fomentar mais a polêmica, o intuito é trazer uma mensagem. Bom, vamos falar de uma coisa polêmica, então, aqui? Vamos falar, Bora? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos uma coisa polêmica. Não, eu falei que a panela ia ferver, a gente precisa ferver um pouquinho, né? Vamos ferver um pouquinho. Pastor, tem uma música que é uma versão, né? Uma música americana, é um louvor americano, né? Sim. Que a Isadora Pompeu agora gravou. Já sei. Já sabe? Já tocou na minha mente. Só falou aqui, já tocou na minha mente. E qual que é? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Né? E que é uma música de gratidão, que a pessoa... Sim. 1, 2, 3... Bênçãos que são sem fim. Enfim, é por aí, né? Surgiu um bafafá aí que... Imagina, porque a pessoa que compôs é uma pessoa católica, né? Então, surgiu um bafafá que a gente não pode cantar essa música, que essa música... O que você acha, pastor? Olha, bispo, sinceramente, eu vou ser bem sincero nessa questão da música dela, né? Eu não vejo o que estão vendo com a questão da música dela. Não, né? Porque depende do momento que você tá, né? Deus, eu tenho tantas... O cara tá num pleno, sei lá, tá no pleno abundância, tá... Aí é verdade pra ele, mas tem gente que vê aquilo e se revolta, né? Porque o cara fala, tô devendo cartão, tô devendo, né? Não tem tanta bênção assim acontecendo. Mas, gente, mesmo a pessoa devendo tudo, isso não anula ela tá vivendo tantas bênçãos, anula? Não. Você pode estar devendo cartão, você pode estar... doente na cama também, junto. Você pode estar se sentindo abandonado, mas pode estar cheio de paz. Você pode estar numa segurança, pode estar numa tranquilidade, num estado de espírito tão maravilhoso. Entendi, é isso aí mesmo. Que está enxergando a bênção de ter aberto o olho, de ter mais um dia. Não, e agora mais você uma falou oportunidade. É verdade. Caramba! Por que tantas bênçãos têm que estar atrelado ao momento, de repente, de ter muito ou pouco financeiro? E você vê uma coisa, eu entendi. Às vezes você tem um filho correndo dentro de casa. Meu Deus! Aí a pessoa fala, cara, né? Deus me abençoa. Mano, a benção está correndo dentro de casa ali, ó. Uma criança saudável. Né? Alegre, né? Tá bagunçando a casa. Fala papai. Né? Você barulho de criança não é coisa boa? Maravilhoso. Porque você teve um intervalo grande dos seus filhos, não teve? Tive. Agora eu tô com a pequenininha lá. Você tá com um de... 18, um de 11 e a de 1 ano e meio. Não é bom ter esse barulhinho de 1 ano e meio de novo em casa? Muito bom. Papai,
Papai, ela me chama, né? É bom. Maravilhoso, né? Às vezes, assim, a própria comida, né? Você se alimentou, é uma bênção. De repente você não tem a mistura, mas, gente, arroz, feijão e ovo é bom. É maravilhoso. É muito bom. É uma verdade. bênção ter Sim, isso. sim. Então você tem muitas bênçãos. Porque, assim, eu não sei, tem alguma coisa errada nessa letra? Eu não vejo, bispo. Eu também não vejo, Não pastor. vejo. Não vejo. Eu realmente eu não vejo. Não vejo, não. Eu vejo, assim, que se você olhar para a tua vida, se você... A Bíblia fala sobre você ser contentamento, né? É. Não ser murmurador. Sim, nossa. Se você tiver um coração grato, você vai ver tanta coisa que Deus já fez por você. Olha o ar que você está respirando. Temos vida, estamos aqui conversando. Nossa, meu Deus. Nós abrimos o olho hoje. Quantas pessoas estão agora, talvez, num leito de enfermidade, que não tem nem a oportunidade de ir para a igreja, uma bênção tão grande. Tem gente que não pode. Verdade, né? que desejaria estar Você chegar ambiente. lá na tua igreja, levantar as suas mãos e falar, Senhor, eu te amo, Jesus. Isso é uma bênção sem tamanho. Irmãos nossos pelo mundo inteiro, tem gente servindo e adorando o Senhor em cavernas, em buracos, em países perseguidos. Nós temos liberdade. Eu tenho, assim, na minha vida, eu começo o dia com gratidão e eu termino o dia com gratidão. Amém. Porque, para mim, a gratidão, ela é uma arma de guerra. Confunde o inimigo. Confunde o inimigo. Porque quando eu estou no meio da guerra, da luta, o inimigo querendo me arrebentar, eu levanto a minha mão e falo assim, muito obrigada, porque eu sou escolhida para vencer essa guerra. Amém. Você podia escolher outro. Você escolheu a mim. Obrigado por esse dia e obrigado porque eu tenho salvação. Eu não sei se outra pessoa nessa guerra ia ter salvação, mas eu tenho. Sim, sim. Então, quando você... a guerra... Eu saio debaixo da guerra e vou para cima. Sim, sim. Então, ela não me controla. Quem controla a vida da gente é Deus. Então, gratidão para mim é arma de guerra, sabe, essa pastor? é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. É você olhar além. Não, fé que não aguenta desaforo é torcida, né? não, olha, gente, nem posso falar que é uma torcida boa. Porque quem torce para um time, o time perde, e o cara não muda de time. Continua crendo, né? Então, no milagre. acho que não é nem torcida, é uma sei lá o que é. Viu? É verdade, é verdade. Não é verdade? Ter esse mesmo empenho, essa forma de... A fé tem que aguentar o dia ruim. Sim. Tem que aguentar o dia ruim. Tem que aguentar. Porque Eu senão acho não é que fé. é essa fé que vence. A fé que vence é aquela que veio o dia ruim, ela tá lá, tô crendo. Tá desandando tudo, eu tô crendo. Vai. Tantos negócios que você abriu. E quando você crê, você... Você não falhou em nenhum, mas graças a Deus o Senhor te preservou pelo momento do teu coração. Mas nenhum era daqui, era esse mesmo. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu posso dizer que eu confio, né, que eu dependo, se eu não agir por fé? A única forma de alcançar o Senhor, né, e mover o céu é crendo até o fim. Crendo até o fim. Crendo até o fim. Quando a palavra deixa de ser palavra para ser uma verdade. Sem fé é impossível. Então, deixa eu te falar. Aquilo que você está passando, você perdeu tua fé em Deus, já desagradou a Deus. E aí? Como é que vai ficar? É ou não é? É verdade. A única coisa que a gente precisa é a presença de Deus. Amém. E para atrair Ele, e para agradar Ele, é fé. A linguagem é a fé. É o Deus que te olha e fala assim, puxa vida, Ele está agindo por fé, está fazendo então, Isadora, continua cantando. Canta aí, minha filha. Canta. Porque é o seguinte, a gente tem muitas vezes... Deixa eu falar uma outra, vai, uma pimenta aqui. Uma pimenta? Pimentada? Uma pimentada. Nossa, bispo, você vai botar aqui na... Meu Deus do céu, tem tantas. O que é? Fala aí tantas, uma última pimenta aí que caiu no seu colo. Uma pimenta foi... como é que chama aquela menininha lá? A pregadora lá, a Vitória Souza. Ela me bloqueou do Instagram. Te bloqueou, pastor? Eu amo tanto a vida dela. É mesmo, né? Então, tipo assim, são polêmicas que aparecem,
Mas toda Mas vez... que ela aprontou? Ela pastor? aprontou assim, ela... São tantas emoções, né? São muitas emoções. Aperte o cinto. É. Ela, assim, a questão do altar, né, bispa? Hoje em dia, o altar é uma coisa séria, né? Santa. Então, assim, eu vejo aquela menina com um coração, assim, de menina mesmo, de criança, e como um produto que foi feito. Tipo assim, você vai falar isso, vai falar aquilo, né? E ocupa lugares, né? De Inclusive influência. está sendo exposta. Isso, de influência. E a questão é que outras crianças como ela, elas estão vendo a atitude dela para se basear nas suas atitudes. A internet é isso, né? Então tá, tem lá o meu filho, uma filha, se eu tenho uma filha e ela tá lá vendo... De repente, se ela não se posiciona acerca de um assunto no qual a Bíblia é bem clara nisso. É bem clara e ela traz um princípio, então é um desserviço, né? Para eu que sou pai que estou discipulando meu filho. Então, quando eu me posiciono, igual eu já disse para a Vitória, Vitória, você é uma bênção, mas é só acertar, ninguém é perfeito. Se alguma coisa destoa, vamos colocar no lugar, acerta aí, a Bíblia diz isso. Não tenha medo de perder seguidores. Verdade. Porque o problema é perder a graça de Deus, é a unção que Deus te deu. Pelo amor de Deus. Você perder já é, se perder o Senhor já era. Deus, é verdade. Né? O que vai ser da sua vida? Eu sou um pastor que eu tenho no meu coração de não rasgar nenhuma página da minha Bíblia. Eu quero... Todas. Eu sou assim, eu sou zelador, eu estou ali, né? Sim. Mas nunca para condenar, não, porque agora você já era, não. Não. De repente, para dar um toque. Para dar um toque, normal. Alguém pode falar para mim, Wagner, não, você está exagerando, daqui, toma assim, cuidado. Há sabedoria, né, na multidão de conselhos. Então, eu não posso ser um cara... Ninguém vai acertar 100% da vida. Não. Alguém vai errar. Então, é por isso que existe o corpo de Cristo, né? Puxa, você sabe, se as pessoas parassem um pouquinho mais, não tomassem para o pessoal, mas tomassem pelo reino, ia ser mais edificante, né? É isso. Porque assim, o braço está aqui, né? Mas se não tiver a mão para vir aqui, talvez ajeitar alguma coisa, ou até mesmo mexer no músculo aqui, massagear, mas o braço sustenta a mão. Verdade. Então assim, nós somos corpo. Não é, pastor. O braço está aqui. Se você dorme com o braço assim, você vai acordar com dor, gente. Então, se só precisa... Alguém falar, ó, filho, ó, sabe o que está acontecendo? Não é que teu braço está encrencado, é que você está dormindo errado. Tá? Sim. Essa postura está errada. Sim. Arruma a sua postura. Sim. Não é verdade? Então, às vezes a pessoa está descansada numa postura que não é boa. E se ela ainda manda todo mundo, ó, dorme com o braço assim, porque eu durmo assim, então vai ficar todo mundo com dor no braço, né? É verdade. Então eu sempre tento ajudar dessa forma, né? Como a internet é um lugar sem leis, eu acho que deveria continuar assim, né? Com liberdade. Sim. Para se falar o que quiser e se ouvir o que quiser também. Então, assim, no meio do nosso meio, quando alguém rasga uma página da Bíblia, eu não posso ficar quieto. Não. Eu falo, gente, isso aqui, ó, pensa, a Bíblia diz assim, tal, vamos, pensa dessa forma, tal, e tenta acertar ali o passo. Tenta entender dessa forma. Tenta olhar para esse jeito. E eu nunca acusei alguém, nunca fui um juiz, não sei o que, você, não, esse não é o meu ministério, né? É chamar o pecador ao arrependimento. Eu sou pecador. Eu fui chamado ao arrependimento também. Quando eu chamo alguém, não é para destruir, não, é para... Gente, e arrependimento é uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode viver. É uma das... Porque arrependimento não é remorso, né? Remorso é, puxa, não devia ter feito, mas daqui a pouco faz igual. Agora, arrependimento é aquela coisa assim que você fala... Nunca mais, por nada, acabou, que você enxerga, que horror, que não quero, não é, e que o Espírito Santo vem e te livra de você fazer de novo também, né? A vida cristã sem arrependimento é religião. É verdade, A vida cristã com arrependimento é mudança de vida, novidade de vida. É transformação. Exatamente, é metanoia. Gente, ninguém pega uma nota de $1 e fala assim, olha, isso daqui um dia foi um peso.
Eu nunca vi ninguém pegar uma nota de dólar assim e falar, isso aqui foi um... não, isso daqui, um dia foi real. Não, é dólar, acabou. É isso mesmo. Não dá margem para saber o que era antes. Sim. Não é verdade? Sim. Então a questão das polêmicas é essa, né? Tipo, eu entro em assuntos que ninguém quer mexer, né? Porque de repente também você vai perder seguidor, porque agrada um, desagrada outro. Não imagino alguns pastores assim, na minha mente, falando lá da música da Isadora Pompeu. Eu não imagino, porque de repente aquela pessoa... Mas já tem, viu, pastor? Não, tem, eu sei que tem. Não, alguns pastores que eu tenho... Mas gente, né? Não dá. Eu tô falando de algumas... Você tem como referência. Não imagina aquele pastor, que de repente ele tá... Mas eu tô nessa direção incumbido do disso. espírito. Às vezes eu falo de alguma coisa polêmica, mas para trazer edificação, nunca para trazer destruição. Ajuntar, não espalhar. Amém. Esse é o intuito. Não, assim, saber do coração de quem está falando é muito importante, porque a crítica ela não pode ser destrutiva, ela tem que ser construtiva. Sim. Inclusive a palavra profética, ela exorta, né? Então, a exortação, o que é? Tá errado, hein? Toma cuidado, né? Ela exorta, ela consola, né? E ela edifica. Então, pastor, um último recado aqui. Eu queria ficar falando, tem aqui um monte de coisa aqui, o livro Ponto de Partida. O livro Ponto de Partida é um bebê que nasceu ano passado, e eu conto ali com mais detalhes, né, todo esse processo. Esse processo. E ali eu falo para as pessoas, aconselho a viverem por princípios que a palavra ensina, né? Que se eu tivesse praticado muito antes, né, eu já tinha talvez alcançado mais rápido, né? Então, assim, aprenda com a cabeçada dos outros. Então, o livro tem o intuito de direcionar, de falar sobre propósito, né? E é muito bom, uma leitura rápida, simples, objetiva e eficaz. Então, se você não sabe nem por onde começar, então, ponto de partida. Você entra aí no site do Pastor Vagnão, que é www.pastorvagnão, não tem, é claro que não tem tio, né, gente? Então, é Vagnão com W, tá? Isso. Vagnal, então, .com.br. Pastor, uma última mensagem aqui. Num tempo que estamos vivendo, né, essa mensagem é polêmica, bispo. Né? É polêmica. Eu queria deixar para as pessoas para que usassem o tempo hábil que vocês têm para criar relacionamento com Deus, né? Criar relacionamento com Deus. Quando Davi estava lá por detrás das malhadas, Deus curtia ele lá. Para mim, bispa, Davi se tornou rei não foi no dia que foi ungido, foi lá atrás das malhadas. Deus viu o coração dele lá. Ali ele já era rei. Ele já era rei. Ele já gerenciava, reinava sobre o tempo dele, né? Então, num tempo de tanta gente falando tanta coisa, eu ouvi hoje dizer que tem gente dizendo que nós estamos começando os 7 anos da grande tribulação. Está sendo pregado isso. Isso é uma loucura. Não, gente, tem gente que... Tem gente falando estoque comida. Tem gente, é tanta coisa acontecendo, que se você der ouvidos, você pode ficar maluco, né? Maluco mesmo. E desconfiar de que a palavra de Deus é verdadeira. Vai para esse lugar que Davi estava. Esse lugar lá, só você e ele. Porque é ali o lugar onde Deus vai preparar você, onde você vai ter segurança, o esconderijo do Altíssimo. Então, assim, num tempo que estamos vivendo, de tantas incertezas, vá para o lugar mais certo do mundo. Amém. Que é no esconderijo do Altíssimo. Ali eu sei que o Senhor vai te envolver. Ali eu sei que o Senhor vai te dar firmeza nos teus pés. Então, essa é a palavra que eu ia deixar, bispa. Amém. De forma simples, né? Vá para esse lugar. Conecte com pessoas que estão indo para esse lugar. A conversa é outra. O nível é outro. Né? Você vai ver pessoas queimando de amor por Jesus. Né? Isso vai te edificar. Muito cuidado. Num tempo em que depressão, síndrome do pânico e
pensamento de tirar a própria vida, isso parece que está virando... Viral. É, Parece que está viralizando. estão aceitando parece que está virando uma coisa normal. Burnout, É, TDAH. solta tudo, né? Solta tudo e vai para esse lugar, né? Porque Deus tem um lugar de descanso para você. Deus tem um lugar de alívio. Deus tem um lugar de refrigério. Quem é verdade? Quem? Você gosta muito do Salmo 91? Então, quem faz um esconderijo no Altíssimo, acha descanso para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para os seus desejos, porque encontra descanso para a sua alma. Gente, eu estive aqui conversando com o pastor Vagnão. O YouTube dele é Vagnão, tá bom? @_ Vagnão no Instagram. No YouTube é Vagnão. Todo dia lá tem uma mensagem nova de alguém que está buscando no altar de Deus. Então, se você tiver que escolher alguma coisa para assistir, para ouvir, algum que te faça bem, está aí a dica do Bispo Sônia Talks de hoje. Deus te abençoe.